Bom dia, meu nome é Luma e eu sou estagiária da UEG. E hoje nós vamos continuar falando sobre imigração, mas hoje vai ser mais focado no Brasil. A gente vai falar de dois pontos importantes no Brasil: a migração interna, que acontece dentro do nosso próprio país, e a migração externa, que é quando o brasileiro vai procurar melhores condições de vida em outros países. Vamos começar com a migração interna. A migração interna no Brasil, ela começa com muita força no final do século XIX e início do século XX, que é justamente quando a industrialização começa a acontecer com força, com muita força aqui no Brasil. O início disso acontece em São Paulo, né, na região sudeste em São Paulo. E com a criação de indústrias lá em São Paulo, principalmente na ABC Paulista, que é São Caetano, São Bernardo e Santo André, que acaba criando um sonho dos brasileiros em geral em ir para São Paulo, mas principalmente os nordestinos, que sofriam com crises hídricas, econômicas e sociais lá no Nordeste. Eles acabam vendo São Paulo como um lugar de sonho, né? E isso acaba fazendo eles migrarem para São Paulo. Não só os nordestinos, mas os brasileiros no geral. Pessoal de Goiás também, pessoal do Sul, pessoal no geral, o brasileiro no geral. Já andando um pouquinho para frente, a gente tem a construção de Brasília, que é um ponto bem importante na migração interna do Brasil. Na migração interna, que acontece ali em 1950. O Juscelino resolve, na verdade, o Juscelino não, já estavam querendo mudar a capital a capital do Rio para o Centro-Oeste, justamente para ocasionar uma integração regional maior entre os estados do Brasil, que ficava sul, sudeste e nordeste e norte e o Centro-Oeste, mas só que ficava muito separado. Isso acabava dificultando muito o acesso entre estados. Nesse caso, tiveram a ideia de construir Brasília. E o que aconteceu? Muitos nordestinos também saíram do Nordeste para vir para construir Brasília, para a construção de Brasília. E isso ajudou muito a integração entre os estados aqui, principalmente Centro-Oeste e Nordeste. Porque a gente já tem a divisa aqui, né, com a Bahia, e também veio pessoas de outros estados do Nordeste para ajudar na construção. Já andando também um pouquinho mais para frente, acontece a chamada Revolução Verde, que nada mais é do que o desenvolvimento tecnológico da agricultura. Só que a agricultura sempre foi uma área muito importante para o Brasil. A agropecuária sempre foi uma área muito importante para o Brasil, econômica muito importante para o Brasil. Só que o Sul sempre produziu muito bem, sempre foi muito forte, a região mais forte, inicialmente, claro, na produção agropecuária. Só que lá no Sul começou a acontecer que eles usavam tanta terra, que acabou prejudicando o solo, e eles tiveram que procurar outros locais para produção. O que aconteceu? O governo começou a incentivar tanto a vinda do pessoal para cá, que justamente isso, eles saíram do Sul por causa de problemas com a terra, com a gestão da terra, né? Acabou ficando sem local para produção e vieram para Goiás. Nisso, eles começaram a migrar muito para Goiás. De novo, Goiás virando um ponto, Centro-Oeste virando um ponto de migração, por causa justamente do incentivo da economia,
do governo para a economia, para a agricultura. Nesse caso, é diferente do que aconteceu em Brasília, que aí já estava tudo integrado, já existia Brasília, já existia Goiânia, já existia Campo Grande, já existia Cuiabá, todas as cidades do Centro-Oeste já existiam. Inclusive cidades que hoje são famosas justamente pela agricultura. Aqui em Goiás já está aí, em Mato Grosso a gente tem outras cidades, aqui em Goiás também tem Catalão, que são muito fortes na agricultura. E eles migraram para Goiás. Agora está acontecendo um evento mais recente, está acontecendo uma questão diferente. Por exemplo, antigamente, os nordestinos viam São Paulo como um local para migrar. Só que agora está acontecendo o oposto, eles estão voltando para o Nordeste. Porque, embora tenha ainda os problemas econômicos, sociais, hídricos lá no Nordeste, o Nordeste desenvolveu muito e melhorou muito. Existem problemas, mas já melhorou muito. E assim, o Brasil acaba tendo uma imigração interna muito grande, tanto do Nordeste e do Norte, que são estados relativamente pobres. O Norte também acaba migrando muito para o Sudeste e para o Sul e para o Centro-Oeste. E sem condições de vida lá no Norte tem a questão da falta de saneamento básico, que é muito constante. A gente tem problemas sociais no Norte muito fortes. O Norte ainda é um estado muito pouco visualizado pelo governo federal, principalmente, que fica aqui no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, e o Norte principalmente fica esquecido. E aí eles acabam migrando para cá. Por exemplo, aqui em Goiás a gente tem uma migração muito forte de baianos, de pessoal do Ceará, do pessoal do Maranhão, do Nordeste, do Norte a gente vem com pessoal do Tocantins, que fazia parte do estado de Goiás, mas foi desmembrado e foi para a região norte. A gente tem a migração muito forte dos mineiros, tem bastante mineiro em Goiás. A gente também pessoal do interior de São Paulo, Paraná, mas é menos, principalmente Norte e Nordeste, que migram internamente no Brasil. Agora a gente vai falar um pouco da migração externa, que é quando o migrante brasileiro vai para outros países. O migrante brasileiro, ele sai do Brasil, começa a ter uma forte saída do Brasil na década de 90, quando o Brasil começa a passar por várias crises econômicas. Isso gera uma preocupação nas pessoas que querem estabilidade financeira e não tem aqui no Brasil. E os problemas de saúde, educação, esses problemas sociais que geram essa busca por uma vida melhor fora do Brasil. O principal país procurado por esses imigrantes externos sempre foi os Estados Unidos, como o resto da América do Sul e da América Latina, que sempre procuram os Estados Unidos para melhoria de vida. É o país mais próximo, mais fácil, mas a gente sofre com um problema recorrente de novo, que é a xenofobia, que a aversão a pessoas que não são de origem natural do país, de origem do país. E isso acontece também com brasileiros, não acontece só com o pessoal que a gente falou da religião islâmica. Não é por causa de religião, é por causa de origem mesmo, da onde a pessoa vem. Os americanos têm uma visão muito que eles são o país mais forte do mundo, mais potente do mundo. Quando eles veem uma pessoa de outro país,
chegando no seu país, eles não aceitam tão bem, porque eles acham que essa pessoa que vem de outro país vai roubar, né, entre aspas, as coisas, o emprego, o dinheiro dos americanos. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Isso é um problema muito grave. Mas ultimamente, o brasileiro não está indo tanto como migrante para os Estados Unidos. Ainda vai sim, mas como eu falei anteriormente, o Brasil começou a ter uma estabilidade econômica. Até de 2000 a 2002, 2003, até 2015, o Brasil teve uma estabilidade econômica que gerou uma calma, né? A população ficou mais parada no Brasil, ficou mais localizada no próprio país, sem ir para outros países. Mas a gente tem também, não só com os Estados Unidos, a imigração dos brasileiros, imigração externa dos brasileiros, eles vão muito para a Europa. Países como Portugal, logicamente a língua ajuda, o idioma ajuda. A Inglaterra é um país muito visado por brasileiros. A França, a Espanha também pela facilidade da língua, do idioma. A Itália também, que a gente tem muita proximidade com os italianos, com o jeito do italiano. A questão cultural é muito forte. Os países de origem latina no geral, né, de origem latina, Espanha, Portugal, Itália e outros, recebem sempre muitos brasileiros. A Alemanha vem recebendo também muito brasileiro, mas a Alemanha ela recebe muito para educação. Eles procuram muito pessoas que são formados, têm uma formação técnica para trabalhar. Na Europa tem um problema muito sério com essa questão de pessoas que não estão, as pessoas não. O governo está passando por um problema de crescimento vegetativo, não está tendo nascimento suficiente para suprir as perdas de vida. Como a qualidade de vida na Europa é muito alta, a gente tem esse problema. Está nascendo muito pouca gente, mas está morrendo muita gente, e aí não fecha. Por isso que a Europa acaba tendo que incentivar a vinda de imigrantes. Nem sempre são migrantes legais. Vamos lembrar, a gente tem muito imigrante ilegal, que entra na Europa legalmente. E não é refugiado, é imigrante mesmo, que sai do seu país ilegalmente para a Europa. Assim causa, o brasileiro também faz. Geralmente vai legal ou consegue um visto para viver legalmente lá na Europa e acaba conseguindo esse visto e viver lá, trabalhar, ter qualidade de vida melhor. Como também a gente falou da xenofobia, como brasileiros, né? A gente também, no Brasil existe uma xenofobia muito presente com os nordestinos e nortistas. Isso é um problema que se criou, que não faz sentido para mim, pelo menos, porque o Brasil é um país muito culturalmente muito rico. E as pessoas do Sul e do Sudeste principalmente do Sul e do Sudeste, não aceitaram muito bem essa questão da invasão, entre aspas, de nordestinos, migrantes nordestinos no seu estado ou na sua região. Principalmente o pessoal do Sul não aceita tão bem e acabam sendo realmente xenofóbicos de forma bem pesada com os nordestinos. Aqui em Goiás nem tanto. Existe sim xenofobia, mas é menos porque a gente acabou recebendo muito e recebendo relativamente bem.
eu diria.